Capítulo 9. Por favor, transmita meus cumprimentos ao Tenente Hawksby e diga que, se os irmãos dele escrevem para ele menos do que eu escrevo para você, certamente é de ser porque eles vivem vidas muito mais emocionantes do que a minha. Nesta época do ano, Derbyshire é um tédio. A quem eu quero enganar, Derbyshire é um tédio o ano inteiro. Ainda bem que eu prefiro uma vida sem muitas emoções. Carta de Cecília Rancourt ao irmão Thomas. Na manhã seguinte, Edward acordou muito devagar, a mente relutando em se retirar de um sonho estranhamente agradável. Estava deitado na cama, o que, em si, já era digno de nota. Tinha quase certeza de que fazia meses que não dormia em uma cama de verdade, e estava bem aquecido, quente e confortável, mas não morrendo de calor, como era comum durante os verões opressivos de Nova York. O curioso era que, no sonho, não acontecia nada de extraordinário. A graça estava em todas nas sensações, no conforto que sentia. Até mesmo o próprio corpo parecia afoito para se deleitar com aquela sensação de felicidade. Acordara rijo, o que não era incomum, mas sem a costumeira frustração de saber que nada iria acontecer, porque, no sonho, ele estava encostado em um traseiro mais do que encantador, quentinho e redondo, que o envolvia em um abraço aconchegante e feminino. Ele apoiou a mão em uma das nádegas, suspirou. Que perfeição! Ele sempre apreciara as mulheres, as curvas suaves do corpo, a pele pálida e macia que contrastava com a dele. Nunca fora mulherengo e nunca se dera indiscriminadamente às conquistas. Muitos anos antes, seu pai o puxara de lado e instaurara nele o temor a Deus e a sífilis. Muito embora ele às vezes fosse a bordéis com os amigos, nunca utilizava os serviços da casa. Era mais seguro e, em sua opinião, provavelmente muito mais prazeroso se deitar com uma mulher que ele já conhecesse. Viúvas discretas na maior parte das vezes, uma ou outra cantora de ópera, mas as colônias não contavam com tantas viúvas discretas e cantoras de ópera, e já fazia muito tempo desde a última vez em que ele se vira envolto por um corpo feminino. Deliciava-se com a sensação do corpo quente de uma mulher ao seu lado, embaixo dele, enrodilhando-o. Ele puxou para perto a moça perfeita que habitava os seus sonhos e então despertou, de verdade, Jesus Cristo. Quem estava em seus braços era não uma misteriosa mulher onírica, e sim Cecília. A camisola dela tinha subido durante a noite, revelando suas costas nuas e muito atraentes. Ele ainda estava vestido, tendo pela segunda vez adormecido sem tirar as roupas do dia anterior, e seu membro protestava violentamente contra o confinamento da calça. Edward não poderia culpá-lo, considerando que estava colado ao traseiro de Cecília. Não era possível que algum outro homem já tivesse se encontrado em uma situação tão deliciosa e tão frustrante. Ela era esposa dele. Ele teria todo o direito de puxá-la para perto e cobrir seu corpo de beijos até que ela ficasse entorpecida de desejo. Começaria pela boca, depois desceria pelo pescoço elegante e se deteria em suas clavículas. Dali, seria um pulo rápido até os seios, que ele ainda não havia visto, mas que sabia, com certeza, que teriam tamanho e formato perfeitos para caber nas mãos dele. Não sabia ao certo de onde vinha aquela convicção, mas, se todos os demais aspectos dela eram perfeitos, por que seria diferente com os seios? Além do mais, estava com a sensação de que, em algum momento, durante a madrugada, ele tinha palpado um daqueles seios. Embora sua mente não se lembrasse do ocorrido, sua alma parecia se recordar. Contudo, tinha prometido a ela que não se aproveitaria daquela proximidade forçada. Prometera também a si mesmo que daria a ela uma noite de núpcias digna, e não uma relação rápida e desajeitada com um homem alijado de metade da força e da resistência habituais. Quando, enfim, fizesse amor com Cecília, ela receberia todo o romance que merecia. De modo que, naquele instante, ele precisava arrumar uma maneira de se afastar dela sem acordá-la, apesar dos protestos de cada fibra masculina de seu corpo, algumas das quais, inclusive, protestavam com mais veemência do que outras. Comecemos pelo mais fácil, disse ele a si mesmo. Tire a mão daí. Ele resmungou. A última coisa que queria fazer era tirar a mão da nádega dela. Mas então, Cecília emitiu um ruído baixinho, como se estivesse prestes a despertar. E isso foi o suficiente para arrancar Edward da inércia. Com um movimento lento e cuidadoso, ele tirou a mão do traseiro dela, pousando-a no próprio quadril. Ela murmurou algo, ainda dormindo, algo sobre um soufflé de salmão, e soltou um longo suspiro acomodando-se outra vez nos travesseiros. Desastre evitado.
Edward deu-se ao luxo de voltar a respirar. O próximo passo era tirar o braço debaixo dela, um feito complexo, já que ela parecia ser abraçada à mão dele como se fosse uma boneca ou um bichinho de pelúcia, aninhando-a junto à bochecha. Ele deu uma puxadinha de leve. Cecília não se mexeu. Puxou com um pouco mais de força e congelou quando ela emitiu um grunhido de irritação sonolenta, acomodando-se mais ainda na palma da mão dele. Irritação sonolenta. Quem diria que isso poderia existir? Pois bem, pensou ele com seus botões, agora a coisa vai ficar séria. Transferindo o peso do corpo de maneira desajeitada, ele cravou o braço no colchão, criando uma depressão fundo bastante para que conseguisse liberar o braço sem perturbar a posição de Cecília. Enfim, desemaranhados, Edward começou a se afastar, milímetro por milímetro, mas na verdade não conseguiu retroceder nem 5 centímetros. No fim das contas, não fora ele quem atravessara a cama no meio da noite, fora Cecília, e parecia que ela não fazia nada pela metade, pois ele estava encurralado, bem na borda do colchão. Não havia jeito, ele teria que se levantar para saudar o sol lá fora. Sol, olhou pela janela. Na verdade, o sol que logo se levantaria para saudá-lo. Ainda nem havia amanhecido. Edward pensou que aquilo não era nenhuma surpresa, já que eles tinham ido dormir bem cedo na noite anterior. Com um último olhar para Cecília, certificando-se de que ela ainda dormia profundamente, Edward se levantou. Não se sentia tão fraco quanto no dia anterior, o que fazia um certo sentido. Podia não ter conseguido jantar nada além de um pouco de sopa, porém mais cedo, logo ao chegar ao Davis Head, fizeram uma refeição completa. Era impressionante como um pouco de carne com batatas faria bem a um homem. Sua cabeça também estava melhor, embora uma voz sensata dentro dele o advertisse de que não deveria fazer movimentos bruscos, o que, sem dúvida, excluía a viagem de 15 quilômetros até o Harbour. Mas pelo menos a própria Cecília já tinha admitido que a jornada teria de ficar para outro dia. Para ser sincero, ele não acreditava que teriam alguma notícia de Thomas no Posto Norte, mas, mesmo assim, queria levá-lo ao Harlem quanto antes. Enquanto isso não fosse possível, eles continuariam a investigar dali mesmo. Ele não descansaria até descobrir o que havia acontecido com Thomas. Era o mínimo que Edward devia ao amigo. E agora também a Cecília, movimentando-se ainda bem devagar. Edward percorreu poucos passos necessários para se chegar à janela e abriu uma fresta na cortina. O sol começava a despontar no horizonte do novo mundo, tingindo o céu com pinceladas grossas de rosa e laranja. Pensou na família, lá na Inglaterra. Para eles, o dia já teria começado. Será que estariam almoçando? O tempo já estaria bom o suficiente para uma cavalgada pelos amplos campos de Craig House? Ou será que a primavera estaria relutante em ir embora, fustigando o país com vento e frio? Sentia saudade de casa, do verde escuro do gramado e das cercas vivas, da neblina gelada da manhã. Sentia saudades das roseiras de sua mãe, embora nunca tivesse apreciado o aroma nauseante que exalava. Era a primeira vez que sentia tanta saudade de casa? Achava que sim, embora fosse bem possível que o vazio tivesse se instaurado nele durante os meses que tinham sumido de sua memória. Ou talvez fosse algo novo. Aparentemente ele tinha uma esposa, e se Deus permitisse, logo viriam os filhos. Ele nunca pensara em começar uma família nas colônias. Quando imaginava aquele momento, sempre se via de volta quente, instalado na própria casa, perto dos demais Hawksbys. Não que aqueles desvaneios incluíssem alguma mulher em específico. Nunca havia cortejado uma dama antes, embora todos achassem que ele acabaria se casando com sua vizinha, Billy Bridgeton. Nem ele nem Billy contradiziam as pessoas, mas eles sabiam que teriam sido um desastre como marido e mulher. Consideravam-se quase irmãos, de modo que nem pensavam em se casar. Deu uma risadinha ao pensar na amiga. Quando eram crianças, ele e Billy viviam correndo pelos campos com os irmãos dele, Andrew e Mary. Era um milagre que todos tivessem conseguido chegar vivos à vida adulta. Antes mesmo de seu 8º aniversário, Edward já tinha deslocado o ombro e teve um dente de leite arrancado sem querer. Andrew estava sempre todo ralado. Só Mary parecia imune aos constantes machucados, embora de certo se devesse menos ao acaso e mais à sensatez da menina. E havia George, é claro. George nunca testava a paciência da mãe com fugas e machucados. Ele era, na verdade, vários anos mais velho que os demais. Tinha afazeres muito mais importantes do que perambular pela propriedade com os irmãos mais novos. Será que Cecília iria gostar da família dele? Ele achava que sim, e sabia que eles gostariam dela. Esperava que ela não fosse sentir muita saudade de Derbyshire. Tudo indicava, inclusive, que ela já não tinha muito que aprender lá. Thomas nunca expressara grandes afetos pelo vilarejo, e agora que ele herdaria Marshall, Edward não ficaria nada surpreso se o amigo decidisse alugar a propriedade e continuar no exército. Isto é, se eles conseguissem, é claro, encontrá-lo. No fundo, Edward não estava muito otimista. Se por fora parecia convicto, era por causa de Cecília. O desaparecimento de Thomas estava envolto em mistérios demais para que tivesse alguma chance de chegar a um final feliz.
Contudo, por outro lado, a história do desaparecimento do próprio Edward tinha chegado a um fim improvável e bizarro. A memória perdida, a esposa encontrada. Quem poderia garantir que Thomas não teria a mesma sorte? As cores do alvorecer já começavam a dissipar no céu quando Edward fechou a cortina. Era melhor vestir suas roupas, ou melhor, vestir outras roupas, antes que Cecília acordasse. Ainda que não precisasse trocar de calça, mas uma camisa limpa era mais do que necessária. Seu baú estava perto do guarda-roupa. Atravessou o quarto a passos silenciosos e o abriu, encontrando seus pertences aparentemente intactos. No geral, sua bagagem consistia apenas de roupas e equipamentos, mas havia um outro item pessoal, um pequeno volume de poesia que sempre apreciara muito, um peculiar coelhinho de madeira que ele e Andrew haviam entalhado quando crianças. Sorriu, sozinho, com desejo repentino de rever o objeto. Eles haviam decidido que cada um entalharia metade do coelho, e o resultado era o animal mais disforme e torto que já habitara a face da terra. Billy declarara que se de fato tivessem aquela aparência, os coelhos seriam grandes predadores, pois matariam os outros animais de susto. Aí, anunciara a amiga, com a verve dramática que lhe era típica, eles dariam o bote, desferindo o golpe final com seus dentinhos letais. Foi então que a mãe de Edward se intrometera na conversa, dando um fim àquilo tudo e declarando que os coelhos eram animaizinhos de Deus, e que Billy deveria... Nesse instante, Edward agitara o coelho bem diante do rosto da mãe, que soltou um gemido tão alto e esganiçado que as crianças passaram semanas imitando-a. No entanto, ninguém conseguira reproduzir o gemido com fidelidade, nem mesmo Mary, e a irmã de Edward sabia dar uns gritos, e tanto. Única menina entre tantos irmãos, ela tivera que aprender cedo. Edward enfiou a mão bem no fundo do baú, tateando entre camisas, calças e as meias que tinha aprendido a cerzir sozinho. Procurava os contornos irregulares do coelho, mas seus dedos roçaram um maço de papéis amarrados com barbante. Cartas. Guardava todas as cartas que recebia de casa. Por mais que sua pequena pilha não chegasse nem perto da pilha de Thomas, ainda representava todas as pessoas que ele amava. A mãe, com sua caligrafia longa e elegante. O pai, que nunca escrevia muito, mas sempre conseguia expressar tudo o que sentia. Uma única carta de Andrew. Edward não se ressentia com o fato de o irmão mais novo não ter escrito mais. Andrew estava na marinha, e considerando que enviar e receber correspondência já era difícil para Edward, que estava em Nova York, para Andrew seria ainda pior. Com um sorriso nostálgico, continuou a folhear a pilha. Billy era uma correspondente terrível, mas até que conseguira rabiscar alguns bilhetes. Mary era muito melhor, e ainda incluía alguns garranchos de Nicholas, o caçula da família, que Edward envergonhava-se de admitir. Ele mal conhecia. A diferença de idade entre eles era muito grande, e com a vida tribulada que viviam, parecia que nunca conseguiam estar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Contudo, foi no fundo da pilha, escondida entre duas cartas da mãe, que Edward encontrou a parte mais preciosa de sua coleção. Cecília. Ela nunca havia escrito diretamente para ele. Ambos sabiam muito bem que isso não teria sido apropriado, mas incluía um pequeno recado para ele, no final da maioria de suas cartas para o irmão, e em pouco tempo Edward passara a guardar os recados embutidos nas missivas do amigo com uma ansiedade que jamais teria tido coragem de admitir. Thomas dizia, chegou uma carta da minha irmã, e Edward nem ergueu os olhos ao responder. Não me diga, que coisa formidável, espero que ela esteja bem. Mas, por dentro, seu coração acelerava, o peito ficava pesado, e, enquanto Thomas corria os olhos pelas palavras de Cecília, Edward fitava o amigo de soslaio, controlando-se para não gritar, vamos homem, leia logo o maldito trecho que ela dirigiu a mim. Não, de fato, não teria sido uma boa ideia confessar quanto ansiava pelas cartas de Cecília. Até que um dia, Thomas estava fora e Edward estava descansando no alojamento que dividiam, quando se pegou pensando nela. Não era nada fora do normal, pensava na irmã do amigo muito mais do que seria apropriado, dando que eles nem sequer se conheciam. Mas, naquela ocasião, já faziam mais de um mês desde a última carta dela, um intervalo maior do que o comum, e Edward estava começando a se preocupar com ela, embora soubesse que o atraso certamente se devesse aos ventos do oceano e às correntes marinhas. O correio transatlântico não era nada confiável. Contudo, deitado na cama, ele não conseguiu se lembrar com exatidão do que ela escrevera na última carta e, por algum motivo, ele se sentiu absolutamente compelido a relê-la, ao descrever a mexeriqueira do vilarejo. Cecília tinha usado o termo encherida ou exagerada. Ele já não se lembrava, e era uma questão de vital importância. Mudava todo o significado da frase e, antes mesmo de se dar conta do que fazia, Edward já estava fuxicando as coisas de Thomas, procurando as cartas de Cecília, só para poder relembrar as 4 frases que ela incluíra para ele.
Foi só ao terminar que ele percebeu o tamanho da quebra de privacidade a que submetera seu amigo. Desde o início, Edward soubera muito bem quanto era patético. Contudo, uma vez começado, não conseguiu mais parar. Sempre que Thomas saía, Edward corria para bisbilhotar as cartas de Cecília. Era seu segredo mais secreto e cheio de culpa. E, ao descobrir que seria enviado para Connecticut, ele afanara 2 páginas das cartas de Cecília, escolhendo missivas em que a folha fina era quase inteiramente dirigida a ele. Thomas perderia um pedacinho ínfimo das palavras de sua irmã, e Edward ganharia. Bem, falando francamente, ele acreditava que ganharia um pouco de sanidade, talvez um pouco de esperança. No fim, havia levado apenas uma de suas cartas para Connecticut, decidido guardar a outra na segurança de seu baú, um plano que, no fim das contas, se provara mais do que prudente. De acordo com as pessoas no hospital, quando ele for achado em Kips Bay, não trazia consigo nenhum papel e nenhum item pessoal. Só Deus sabia onde aquela carta de Cecília tinha ido parar, provavelmente no fundo de um lago, ou talvez alimentando uma fogueira. Edward torcia para que tivesse sido encontrada por um pássaro diligente, que a teria rasgado em pedacinhos para forrar o seu ninho. Achava que Cecília gostaria daquele destino. Ele também gostava. A ideia trazia certo alívio para a dor da perda. O plano dele era sempre levar a página consigo, guardada salvo no bolso de sua casaca. Era estranho que Edward congelou. Desde que despertara, aquilo era o máximo de que conseguia se lembrar. Nada a respeito do que fizera ou dissera, mas ele se lembrava de levar no bolso do casaco uma carta de sua esposa. Ou será que ela ainda não era sua esposa àquela altura? Qual era a data do casamento dele? No dia anterior, ele chegara a fazer perguntas sobre o assunto, mas a conversa tomou outro rumo, até que, bom, na verdade, era sua culpa, pois fora ele quem começara a pedir um beijo. Só não tinha conseguido as respostas de que precisava, só podia responsabilizar a si mesmo. Contudo, aquela era a carta, a página que estava em suas mãos, pela qual ele nutria mais estima. Era da primeira vez que ela escrevera especificamente para ele. Não havia nada de muito pessoal, era como se os instintos dela tivessem adivinhado que aquilo de que ele mais precisava era uma dose de normalidade. Ela preenchera uma página com pequenezas mundanas, conferindo-lhes um encanto especial através de sua perspectiva astuta. Edward espiou por cima do ombro para certificar-se de que Cecília ainda dormia, e então desdobrou a carta com muito cuidado. Caro Capitão Hawksby, a maneira como o senhor descreveu as flores silvestres das colônias me deixou ainda mais ansiosa pela primavera, que está lutando com bravura contra o inverno de Derbyshire. Não minto. Não é uma batalha difícil. O inverno obliterou a primavera como um punho esmagando um inseto. Não podemos nem contar com o prazer de uma neve amena e sequinha. Qualquer precipitação logo derrete, virando um lamaçal desagradável, e tive o azar de estragar 2 sapatos nessa estação. Não, 2 pares, veja bem, 2 sapatos, minha sapatilha esquerda e minha bota direita. Minha alma frugal até gostaria de unir os pés sobreviventes para formar um par desconfigurado, mas, infelizmente, sou vaidosa demais para suportar esse pesadelo estético. Isso sem mencionar a minha falta de equilíbrio. A bota tem um salto 2 centímetros mais alto do que a sapatilha, e tenho certeza de que eu sairia tropeçando em tudo. Cairia da escada e talvez até quebrasse uma janela. Pergunte a Thomas sobre a vez em que eu tropecei no tapete da sala de visitas e a triste sucessão de desastres que veio a seguir. Cuide-se bem, Edward, e cuide de Thomas. Rogo também a ele que faça o mesmo por você. Torço para que esteja bem. Você está sempre nas minhas preces. Sua amiga, Cecília Rancourt. Ao terminar de ler, Edward ainda passou vários segundos encarando a caligrafia elegante, correndo a pontinha do indicador pelos floreios do nome dela. Sua amiga, escrevera ela. De fato, era exatamente isso que ela sempre fora, antes mesmo que ele a conhecesse. Sua amiga, e agora era sua esposa. Então, ouviu atrás de si os sonhos inconfundíveis que indicavam que Cecília estava despertando. Dobrou a carta com pressa, enfiando-a de volta na pilha de correspondência que recebera da família. Edward, chamou ela, ainda grave e arrastada, como se pudesse se transformar a qualquer momento em um bocejo inesperado. Bom dia, disse ele virando-se. O que você estava lendo? Ele tamborizava na própria perna. Só uma carta da minha família. Ah, ela ficou calada por um instante, e então prosseguiu baixinho. Imagino que esteja sentindo muita saudade deles. Sim, respondeu ele. E então, naquele instante, ele sentiu como se tivesse voltado a ser um garotinho, olhando para a linda menina do outro lado do salão, aquela que ninguém tinha coragem de abordar. Era ridículo, uma loucura descabida. Ele era um homem feito, e já fazia muito mais de uma década desde a última vez em que se sentira intimidado por uma mulher, a ponto de se calar. Contudo, sentia como se tivesse sido flagrado, com a boca na botija. Se ela descobrisse que ele tinha roubado as cartas dela, ficava mortificado só de pensar.
Algo errado? Perguntou ela. Não, não, é claro que não. Ele enfiou a pilha de cartas no baú. É só que, sabe, eu estava pensando na minha casa. Ela sentiu, sentando-se na cama e cobrindo-se timidamente com o lençol. Eu não os vejo há... Ai, Edward cuspiu uma série de impropérios ao dar uma topada forte no baú. Estava tão preocupado em disfarçar as evidências de sua tolice de garoto apaixonado que nem prestar atenção por um dia. Você está bem? Perguntou ela, demonstrando uma surpresa sincera com a reação dele. Edward chegou outra vez, e logo se pôs a pedir perdão. Fazia muito tempo que não ficava na presença de uma dama. Seus bons modos estavam meio enferrujados. Não precisa de se desculpar, disse ela. Poucas coisas são piores que uma bela topada no dedão. Quisera eu poder dizer essas coisas quando a topada acontece comigo. Billy diz, contou ele. Quem? Ah, perdão, Billy Bridgeton, minha vizinha. Parecia que ela não tinha saído dos pensamentos dele. Devia ser porque ele tinha passado um tempo folheando as cartas que recebera. Ah, sim, você já falou dela. Já? Perguntou ele distraído. Ele e Billy eram melhores amigos, tinham crescido juntos. Contudo, ela sempre fora tão moleca quanto qualquer menino, e só aos 8 anos ele tinha se dado conta de que ela era uma garota. Riu ao se lembrar disso. Cecília desviou o olhar. Não consigo me lembrar de ter escrito sobre ela para você, falou Edward. Não foi você, explicou ela. Foi Thomas. Thomas? Que curioso. Ela deu de ombros, despreocupada. Você deve ter conversado com ele sobre ela em algum momento. Pode ser. Edward voltou ao baú para pegar uma camisa limpa. Fora para isso, afinal, que abrir aquela maldita mala. Agora, com sua licença, disse ele antes de tirar a camisa e vestir a limpa. Ah, exclamou Cecília, você tem uma cicatriz. Ele olhou para ela, por cima do ombro. O quê? Tem uma cicatriz nas suas costas. Eu não tinha percebido, franziu o senho. Na verdade, eu não teria mesmo como notar. Enquanto cuidava de você, eu nunca... Ora, deixe para lá. Passou-se um instante até que ela perguntou. Como isso aconteceu? Ele levou as mãos às costas, apontando para a escápula esquerda. Esta aqui? Sim. Cai de uma árvore. É coisa recente? Ele respondeu apenas com o olhar. Ora, francamente, eu tinha 9 anos. Isso chamou a atenção dela, e Cecília se sentou mais reta na cama, com as pernas cruzadas por baixo das cobertas. O que aconteceu? Cai de uma árvore, horas. Ela resmungou. Imagino que a história tenha um pouco mais detalhes do que isso. Não muitos, na verdade, disse ele dando de ombros. Durante uns 2 anos, eu menti que meu irmão tinha me empurrado, mas na verdade eu só perdi o equilíbrio. Estava descendo da árvore quando bati em um galho, que rasgou a camisa e a pele por baixo. Ela soltou uma risadinha. Você devia ser o terror de sua mãe, da minha mãe e de quem quer que fosse responsável por consertar as roupas, embora eu imagine que não tenha havido salvação para aquela camisa. Antes uma camisa sem salvação do que um braço ou uma perna. Ah, mas nós também vivíamos machucados, braços e pernas. Braços e pernas. Céus. Ele deu um sorriso malandro para ela. Billy já quebrou os 2 braços. Cecília regalou os olhos, dizendo, ao mesmo tempo, não, graças a Deus, mas eu e André nos divertimos muito imaginando como teria sido se ela tivesse, de fato, fraturado os 2 ao mesmo tempo. Quando quebrou o segundo, até amarramos o braço bom em uma tipóia, só para ver como ela se sairia. E ela permitiu que vocês fizessem isso? Se ela permitiu, a ideia foi dela. Ela parece ser uma moça bastante singular, disse Cecília educadamente. Billy, Edward assentiu. Ela é uma figura única, sem sombra de dúvida. Cecília olhou para a cama, olhos baixos, puxando os fiapos das cobertas. Sua mente parecia estar traçando algum padrão. Como ele está hoje em dia? Não tenho a menor ideia, lamentou-se ele. Ele se sentia mal por estar tão isolado da família. Já fazia 4 meses que não tinha notícias. Eles, por sua vez, deviam pensar que ele estava morto. Sinto muito, lamentou-se Cecília. Eu não devia ter perguntado isso. Não estava pensando direito. Tudo bem, respondeu ele. Não era culpa dela. Embora eu não consiga deixar de me indagar. Será que alguma carta chegou para mim na minha ausência? Não é improvável que minha família tenha escrito para mim antes de ficar sabendo do meu desaparecimento. Não sei, mas podemos perguntar sem sombra de dúvida. Edward voltou os olhos para os punhos da camisa, abotoando a esquerda e a direita. Eles escrevem muito para você? Ela sorriu, mas o sorriso saiu forçado. Ou talvez só estivesse cansada. Quem? Minha família? Ela esqueceu. Seus amigos também. Nada tão frequente quanto suas cartas para Thomas, respondeu ele, com certa tristeza. Eu morria de inveja. Todos nós. É mesmo? Dessa vez, o sorriso iluminou os olhos dela. É sim, confirmou ele. Thomas recebia muito mais correspondências do que eu. E olha que você era a única correspondente dele. Não pode ser verdade. Pode acreditar. Bem, se contarmos a minha mãe, talvez não seja assim, mas isso não me parece muito justo. Ela soltou uma risada. Como assim? As mães têm a obrigação de escrever para os filhos, não acha? Mas irmãos e amigos, bem, eles em geral não são tão dedicados. Nosso pai nunca escreveu ao Thomas, comentou Cecília. De vez em quando pedia que eu transmitisse seus cumprimentos, mas era só isso. Ela não parecia chateada com a afirmação, e nem mesmo resignada. De repente, Edward se lembrou de uma conversa com Thomas
Thomas, enquanto o amigo entalhava um pedaço de madeira distraidamente. Era dado a aforismos, e um de seus preferidos era: mude o que pode ser mudado e aceite o que não pode. Isso também parecia resumir muito bem a irmã de Thomas. Ele olhou para ela, estudando-a por um momento. Era dona de uma força e uma graça impressionantes. Ficou se perguntando se ela tinha noção disso. Ele voltou a ajeitar as botaduras, embora já estivessem bem presas. A ânsia de continuar olhando para ela era muito forte. Se continuasse, acabaria deixando-a constrangida. Ou, mais provável, constrangendo-se a si mesmo. Mas ele queria admirá-la. Queria aprender tudo sobre ela. Queria todos os seus segredos e desejos. Queria todos os pedacinhos do passado dela que haviam se combinado para formar quem ela era, feito peças de quebra-cabeça. Era uma sensação peculiar, a de querer conhecer uma pessoa a fundo, por dentro e por fora. Nunca havia acontecido com ele antes. Eu já contei a você sobre a minha infância. Ele procurou um lenço limpo dentro do baú e se pôs a tentar amarrá-lo. Agora conte-me você sobre a sua. O que você gostaria de saber? Perguntou ela, aparentando a certa surpresa. Talvez estivesse até se divertindo. Você brincava muito do lado de fora? Nunca quebrei nenhum braço, se é que isso quer saber. Não era, mas ficou aliviado com a informação. Nem todas nós podemos ser como Billy, gracejou ela. Pasmo, ele se voltou para ela, certo de ter ouvido mal o que ela tinha dito. O que você disse? Nada, tornou ela, balançando a cabeça como quem não quer perder tempo falando de determinado assunto. Foi só um comentário bobo. E não, eu não brincava muito do lado de fora. Pelo menos não como você. Preferia ficar dentro de casa, lendo. Poesia, prosa, qualquer coisa que caísse em minhas mãos. Thomas me chamava de rata de biblioteca. Acho que você está mais para uma leoa de biblioteca. Ela deu uma risada. E por que acha isso? Você é uma mulher poderosa demais para ser um mero rato de biblioteca. Ela desviou os olhos para o teto, um pouco envergonhada e talvez um pouco orgulhosa. Tenho certeza de que ninguém me definiria como uma mulher poderosa. Você atravessou o oceano para salvar seu irmão. De onde eu venho, isso é definição de poderosa. Talvez, mas já não havia mais alegria na voz dela. Ele a olhou com curiosidade. Por que ficou tão séria de repente? É só que... Ela pensou um pouco e então suspirou. Quando viajei para Liverpool, foi de lá que saiu o meu navio. Enfim, quando fui para lá, não sei se foi exatamente o meu amor por Thomas que me tirou da inércia. Edward foi até a cama e sentou-se na beirada, oferecendo a ela seu apoio silencioso. Acho que foi desespero. Ela virou o rosto para ele, e ele soube no mesmo instante que seria assombrado para sempre por aquele olhar desolado. Não era dor, tampouco medo. Era algo muito pior, resignação, como se ela tivesse olhado dentro de si mesma e visto apenas o vazio. Eu estava me sentindo muito sozinha, admitiu ela, e assustada. Não sei se... Não chegou a terminar a frase. Edward ficou imóvel, deixando seu silêncio encorajá-la. Não sei se eu teria vindo se não estivesse me sentindo tão só, terminou ela. Enfim, digo a mim mesmo que estava só pensando em Thomas, porque ele precisava muito da minha ajuda, mas talvez minha necessidade de partir fosse ainda maior. Não há vergonha nenhuma nisso. Ela ergueu o rosto. Não? Não, repetiu ele com veemência, segurando as mãos dela. Você é corajosa e tem um coração lindo e sincero. Ter medos e preocupações não é vergonha alguma. Mas ela não conseguia nem olhá-lo nos olhos. E você não está sozinha, jurou ele. Prometo, nunca estará. Ele ficou esperando que ela falasse algo em reconhecimento à seriedade daquele voto, mas ela não disse nada. Dava para ver que ela estava se esforçando para manter a compostura. A respiração dela foi assumindo uma cadência mais estável e ela puxou de volta uma das mãos com delicadeza para secar os olhos úmidos. Então, disse, eu gostaria de me vestir. Foi um pedido claro para que ele se retirasse. É claro, disse ele, tentando ignorar o desapontamento que pesava em seu peito. Ela sentiu, murmurando um agradecimento enquanto ele se levantava e caminhava até a porta. Edward, chamou ela. Ele se virou, sentindo um espasmo ridículo de esperança. As botas, lembrou ela. Ele olhou para baixo, ainda estava só de meia. Assentiu uma única vez. Não que isso tivesse sido capaz de camuflar o intenso rubor que se alastrava pelo pescoço dele, e pegou as botas, seguindo então para o corredor. Era melhor calçar os malditos sapatos na escada. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!